Olá, amigos investidores do canal Escravize Seu Dinheiro. Hoje é mais um vídeo que recebo também empresas para analisar via mensagem inbox, também no Facebook. E eu sugiro aí que você que tenha dúvida, você que queira conhecer mais se uma empresa é confiável ou não, se uma empresa tem indicativos de ser uma empresa boa por longo prazo para te deixar tranquilo ou não, entre em contato conosco, tanto nos comentários desse vídeo, quanto também por página do Facebook, Escravize Seu Dinheiro, ou também pelo Instagram. Nós temos no mesmo nome aí, Escravize Seu Dinheiro. Vamos logo, sem mais delongas. Eu recebi aqui essas empresas que estão aparecendo na tela de vocês e eu vou falar um pouco de cada uma delas aí para poder estar ajudando esse leitor e esse investidor iniciante também que me procurou. A primeira empresa seria a Guararapes. A Guararapes, para quem não conhece, é a dona das lojas Riachuelo e ela tem, no caso aí, um histórico de lucratividade que seria bastante interessante. Esse lucro ele tem se mantido estável nos últimos 7 anos, apesar aí da crise econômica que nós passamos nesse período pós 2014, e nós tivemos aí bastante opções de investimento nesse setor de atividade. Porém, essa empresa tem se mostrado uma empresa que conseguiu resistir sem levar nenhum tipo de prejuízo. É verdade que no ano de 2017, 2018 ela ainda está dando uma patinada, porque esses lucros que vieram não são lucros recorrentes, então praticamente o lucro está instável, mas ele está, no caso aí, mantendo uma lucratividade apesar do setor ter sofrido bastante. Em contrapartida, a grande concorrente dela no mercado hoje, que é a Lojas Renner, que até deixei aqui também como observação para mostrar que é um player aí que está no mesmo setor, que está no mesmo mercado, mas que consegue manter uma lucratividade mais interessante e sempre crescente. Mesmo no período de crise, vocês podem observar que ela resistiu bem nesse período. Então aí vocês podem ver que é uma empresa resiliente por longo prazo. Isso já mostra logo de cara que é uma empresa excelente. Só que balanço, né? O que nós temos que ver também é a questão da governança, né? Então vocês podem ver também que a Loja Zena ela tem sido uma empresa também com uma governança que não teve nenhum problema, não gerou nenhum problema com o minoritário, não teve nenhum tipo de envolvimento aí com nenhum tipo de página policial, enfim, é uma empresa que vai deixar você tranquilo também. Não é uma indicação, mas vale a pena você estudar e ver se você gosta do setor, se você realmente reconhece como uma empresa interessante para a sua carteira, tá? A próxima empresa seria a Unipar. A Unipar é uma empresa que ela tem mantido também uma lucratividade crescente. Ela deu uma patinada aí até 2015, mas aí ela começou a disparar, né, a sua lucratividade, melhorou a sua eficiência a partir de 2016. Isso foi refletido na sua cotação, que multiplicou por 10 aí nesses últimos anos. Só que ela tem um problema, né, ela tem um problema muito grande na questão do seu majoritário. O seu majoritário ele não é um majoritário que goste muito de minoritários, tanto que ele tentou fechar as ações aí da empresa, fechar a empresa na bolsa com um valor inclusive abaixo do preço de mercado. Então, ou seja, eles chamaram os minoritários de minoritários. Por quê? No caso, eles não queriam nem saber quanto que o mercado estava pagando, eles queriam pagar aquele valor. Pronto, né? Eles não têm interesse nenhum em estar sendo amigável com o minoritário. Então isso é um péssimo sinal de governança. Eu ficaria de olho. Se você de repente quiser ter participação na empresa, que ela tem aí, no caso, uma lucratividade interessante, mas que tem esse prejuízo aí em questão de majoritário que pode ser um problema no futuro, eu recomendaria ficar de fora, se é que eu pudesse fazer algum tipo de recomendação. Então vale a pena você dar uma olhada e você decidir por si se vale a pena ou não você ter um sócio que está querendo te passar a perna a qualquer momento. Tá? Nós temos também a outra empresa que foi perguntada, que seria a Tupi. A Tupi é uma análise de segundos que você vê que ela não tem lucro consistentes. Ela teve aí no comecinho da década um lucro de 174 milhões, depois esse lucro caiu para menos da metade e aí ele começou a dar aquele crescimento bem inexpressivo. Cresceu a 220 em 2015 e depois entrou no prejuízo em 2016. Então é um lucro não consistente, ou seja, não vale a pena nem você continuar o estudo no momento. Espera pelo menos uns 5 anos de lucro para você voltar a estudar a empresa e ver se realmente esses lucros são consistentes e são também recorrentes, porque às vezes não adianta ter lucro e não ser um lucro que seja da atividade, mas de algum evento extraordinário. Tá? A próxima empresa seria a Hipermarcas. Na verdade, não mais hipermarcas, mas Hiperafarma. Ela era uma empresa até 2011, aí 2012, ela era essa Hipermarcas, que era uma empresa que tinha várias marcas no setor de saúde, e ela foi
focando somente no case que realmente era lucrativo para ela. Ela passou aí num período de reestruturação e fez a venda desses ativos que não eram interessantes, não eram lucrativos, e focou somente na atividade dela. Resultado, a empresa cresceu a sua cotação de uma forma muito boa, mantendo aí uma margem muito boa de lucratividade, apesar aí de alguns não recorrentes no ano de 2016, mas aí já no ano de 2018 veio um lucro de 1 bilhão e 130 aí que manteve realmente de acordo com a atividade dela, ou seja, mostrando aí que a empresa tem melhorado muito em relação aí o que ela foi antes. Então, é um case aí de turnaround que foi bem sucedido, que vale a pena você manter de repente uma participação se te interessar trabalhar, ter uma participação nesse setor. A próxima empresa seria a PetroRio. A PetroRio é uma empresa aí que está meio que patinando nesse começo de década, teve prejuízos enormes aí, 2 bilhões, 1 bilhão, e aí começou a ter lucros pequenos em relação aí ao que teve de prejuízo no passado. Então, de repente, aí seria interessante ficar de olho nessa empresa se você tem interesse em participar do setor, mas no momento ainda não é uma empresa que se mostra muito consistente para o longo prazo. Então, eu também ficaria de fora e priorizaria estudar empresas mais lucrativas. Hoje nós temos aí na B3 pelo menos aí umas 30 empresas que vão te deixar tranquilo, então de repente aí seria interessante priorizar essas 30. Você já tem essas 30, está querendo ampliar sua carteira, está com uma carteira muito grande, então de repente aí você começa a olhar para ações mais periféricas, empresas que estão melhorando ou empresas que estão crescendo, né? Crescendo, mas numa base de repente prejuízo, tá? Porque às vezes a empresa crescendo é importante também. Você pode ter empresas aí que são pequenas hoje, mas que estão mantendo uma boa administração e estão crescendo, mas elas não tiveram aí nenhum tipo de problema. A próxima empresa seria a Braskem. A Braskem também, pela própria linha do lucro líquido, vocês conseguem observar também que não tem sido muito consistentes. São prejuízos enormes e lucros de repente enormes. São coisas muito variáveis que não tem uma correlação muito boa que vai te deixar tranquilo no longo prazo também. Sem falar que a própria Braskem, ela é, no caso aí, administrada por uma das empresas aí que são mais conhecidas nas páginas policiais do que propriamente no mercado, né? Que seria a Odebrecht. Então, eu também não recomendaria ficar sócio de repente de sócios que você vão ter mais aí nas páginas policiais do que realmente aí numa página de uma empresa de sucesso ou página de negócios, tá? E por último seria a Taesa, que é uma das grandes empresas aí na área de transmissão, uma das mais lucrativas e bem-sucedidas administradoras nessa área de administração. Ela ganha dinheiro com concessões, que ela vai participando de leilões para poder transmitir. Então, ela transmite das geradoras para as distribuidoras. Então, ela não tem muito o que investir, muito o que crescer. Então, geralmente o lucro que ela recebe é distribuído em proventos. E isso também é refletido nesses últimos anos. Desde 2011, vocês podem ver que ele tem crescido bastante, eles têm feito um ótimo trabalho aí de administração da empresa, de gestão da empresa, e isso tem refletido nos lucros também. Em alguns momentos que o lucro dá uma caída, mas aí depois ele sobe, porque isso tudo aqui é reflexo não somente da boa administração, mas também depende das concessões que eles ganham. Então, de repente, às vezes não vale a pena participar de alguma concessão que está com uma margem muito baixa, que vai comprometer de repente a lucratividade do negócio. Então, eles sempre estudam uma melhor forma aí de dar melhores propostas. O único problema aí da Taesa seria a questão do majoritário, né, que nós temos aí um majoritário que, no caso, seria a CEMIG, que é, no caso, para quem não conhece, administrada pelo governo do estado de Minas Gerais. Então você tem aí um sócio que é, no caso, o estado. Então isso daí também é um motivo de preocupação para quem investe para longo prazo. Nesse caso, eu também manteria cautela. Se você não tem nenhum problema com isso, de repente vale a pena também ter um percentual dessa empresa na sua carteira, sim, porque ela tem se mostrado uma empresa bastante interessante na questão administrativa, né, do que ela fatura e do que ela tem lucrado. Fico por aqui. Convido você também aí a assistir o próximo vídeo que eu vou falar um pouco também sobre a questão de você, como que você de uma forma bem simples identifica empresas que valem a pena ser estudadas e empresas que não valem nem a pena você perder seu tempo estudando, porque no caso aí você tem que focar exatamente naquilo que vai te dar tranquilidade, aquilo que vai te dar uma tranquilidade para você não se preocupar em correr atrás do dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para você. Gostou do vídeo?
dá um joinha pra gente aqui. E se você não gostou, por favor, dê o dislike, mas se manifeste abaixo para dar a sugestão e a crítica do que você não gostou, de repente alguma coisa que eu me enganei aqui. Eu espero aí que tenha ajudado a maioria das pessoas que assistiram. Agradeço bastante para quem assistiu o vídeo. Se inscreve no canal aí se você deseja receber as atualizações. Temos também aí as páginas no Facebook e no Instagram, que está sempre abertas aí para tirar dúvida de quem precisar de ajuda. Um grande abraço para vocês e até mais.